A proposta kardeciana não interessa. Não interessa até hoje. No lugar do controle proposto por Kardec, o que é que se coloca? A autoridade pessoal. Que é o que o seu Jorge Godinho vai fazer agora. Olha só. Campos disseram até que a federação combinou com o Chico para poder fazer com que a federação tivesse uma postura e que aquilo não era possível. Aí todos que disseram isso a gente respeita, mas a gente faz uma questão, colocar em dúvida a mediunidade do Chico, colocar em dúvida um espírito como Emmanuel, colocar em dúvida aquilo que diz o espírito como Humberto de Campos. Vamos pensar nisso. Atenção para o questionamento. Colocar em dúvida, duvidar desses espíritos, questioná-los, não tem cabimento, segundo essa forma de fazer espiritismo, que não é a forma orientada por Allan Kardec. Porque não existe isso de não questionar, porque não existe isso de não duvidar de quem quer que seja. Nós já apontamos isso daqui diversas vezes ao longo de vários vídeos. Então a gente observa essa diferença na forma de fazer espiritismo, de maneira que esse pensamento aí exposto não coincide com as orientações kardecianas. Digo mais, não só não coincide, como entra em contradição. Vejamos. E digo outra coisa. Esse questionamento que o Sr. Jorge faz aí, no ano de 2017, não tinha cabimento àquela época, porque a figura de Chico ainda não era essa figura que nós conhecemos hoje, a partir dessa construção simbólica. O Chico era um médium que tinha aparecido, mas ainda não era esse santo como é considerado hoje em dia, pelo movimento espírita brasileiro. Ele era um médium, e aqueles espíritos até então eram espíritos como quaisquer outros. Não eram esses semideuses, intocáveis, inquestionáveis. Esse questionamento que ele faz aí é a partir de uma construção simbólica dos dias atuais, mas que não valia para aquela época. Tinha-se tudo para aplicar aquele médium e aqueles espíritos à proposta kardeciana. Voltemos à fala. Porque a gente está vendo onde é que tudo isso vai dar. Na ideia de que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, e de que a FEB é a FEB que tem uma importância nesse contexto, claro, né? Colocar em dúvida a mediunidade do Chico, colocar em dúvida um espírito como Emmanuel, colocar em dúvida aquilo que diz o espírito como Humberto de Campos. Vamos pensar nisso, ao invés de falar algumas bobagens, mas aí estava o livro. Com todo respeito a quem discorda, mas vamos pensar nisso antes de falar bobagem. Nós respeitamos, mas é bobagem. Somente em 1949, era a grande conferência do Rio de Janeiro, que os espíritas disseram assim: isso está crescendo, nós precisamos nos organizar. Não pode fazer assim. Foi daí que esta grande conferência resultou num trabalho onde a Federação Espírita foi convidada. O presidente Vantuil, à época, colocou aquele parecer, o ponto de vista que era da doutrina da FEB, e é o que foi aceito. E a partir daí, aquela ata de 18 artigos, onde o primeiro artigo diz assim: todo espírita tem que conhecer, estudar e vivenciar a obra. Qual obra é essa? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se tem algum espírito aqui que não estudou, falou estudar, não é ler. Quem estuda, lê mais de uma vez. Que não estudou esta obra, não compreende e não procura vivenciá-la, está fora do contexto. Não vai fazer a unificação. Não vai fazer a unificação. Aquilo que o codificador falou não vai ser atendido. Atenção. Aquilo que o codificador falou não vai ser atendido. Perceberam a referência àquela suposta comunicação de Allan Kardec que nós vimos aqui? Aquela suposta comunicação coincide com esse projeto de espiritismo, com esse projeto de país, com esse projeto institucional. Se nós não compreendermos a obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
a gente não vai estar seguindo a orientação do codificador. Como se aquela mensagem fosse de Allan Kardec. Não vai fazer a unificação. Não vai fazer a unificação. Aquilo que o codificador falou não vai ser atendido. Então, a partir daí, o movimento espírita se organizou. E nós estamos até hoje nesta luta, vivenciando, mas é preciso que essa história seja resgatada, conhecida, para que nós não repitamos os mesmos equívocos, mas para que nós possamos dar continuidade ao trabalho que não é nosso, que já se iniciou lá por aqueles espíritas primeiros e que nos cabe dar continuidade. Desculpe essa interrupção aqui, mas é apenas o que me veio à mente para que poder deixar muito claro essa história, para nós entendermos mais essa questão. De fato, senhor Jorge Godinho, fica muito claro. Fica muito claro. Fica bastante esclarecido. Vejamos aqui o texto do Pacto Áureo, que ele fez referência. Olha só. Deixa eu colocar aqui, logo no primeiro item. Cabe aos espíritas do Brasil porem em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de maneira a acelerar a marcha evolutiva do Espiritismo. Olha só a pretensão. Como se essa obra tivesse sido submetida ao controle ensinado por Kardec. Como se essa obra não tivesse afirmações bizarras. Como se essa obra não fizesse exaltação à violência, como nós já apontamos aqui. Obra que estimula o uso da violência no contexto político, numa clara manipulação ideológica, sem contar as suas inúmeras contradições doutrinárias. Mas convenhamos, contradição doutrinária é o que menos importa. Para encerrar o vídeo, vale lembrar que, até um dia desses, o Rustam era referenciado no Estatuto da Federação Espírita Brasileira. A obra de Rustam era referenciada no Estatuto da FEB. Esse fato por si só já diz tudo, beleza?